Nós estamos passando agora pela possibilidade da liberação da maconha, que talvez seja o início, né, o uso recreativo da maconha, né? Que talvez seja o início para a liberação, talvez, e Nós, descriminalização do uso de drogas, nós né? temos um problema sério nessa discussão, porque ela passa em duas etapas. Uma, nós temos a maconha medicinal, Uhum. que não é necessariamente a maconha para ficar doidão. São remédios à base de canabidiol que ajudam no tratamento de crianças autistas, de epilepsia. É um remédio, assim como nós temos diversos opioides que são utilizados até hoje. Alguns fundamentalistas, alguns direitistas, naquela história do dogma, né, misturam isso tudo numa mesma discussão. São coisas completamente diferentes. A legalização da maconha medicinal e a maconha recreativa. A maconha recreativa nos Estados Unidos tem gerado bilhões em arrecadação de impostos. Mas, ao mesmo tempo, ela gera aí problemas de saúde social que devem ser levados em conta. Então, se a gente utilizar a desculpa da arrecadação de imposto apenas como vamos liberar a maconha porque nós vamos arrecadar mais impostos. Então, vamos liberar a cocaína também. Vamos liberar a heroína, vamos liberar qualquer coisa. A gente agora vende tudo na farmácia e arrecada imposto. A gente tem que entender qual é o problema da saúde social. Então, eu não vejo na maconha recreativa essa inocência toda que vendem. Nós temos aí problemas que ela pode desencadear esquizofrenia, ela pode abrir a porta para as outras drogas, mas em contrapartida, vamos falar do álcool, então, que também Desenvolve várias doenças. desenvolve várias doenças. O cigarro, o álcool, eles matam, o álcool leva a outras drogas também, né? E causa acidentes enormes no trânsito, nós temos o alcoolismo. Então a gente tem que buscar entender isso como uma questão social no todo. Só no imposto não resolve. Só na religião não resolve. Só na saúde pública não resolve. A gente tem que procurar entender melhor isso. A desculpa é que nós perdemos a luta contra as drogas e que a maconha seria a droga mais consumida e a de menor potencial ofensivo. E que você legalizando ela, a gente quebraria a perna do tráfico. Mas eu tenho 2 filhos de 8 anos de idade. E aí? Como é que eu fico como pai? Então eu acho que é uma discussão que a gente tem que dar uma olhada como é que está acontecendo isso lá nos Estados Unidos. Ver o que melhorou e o que piorou. A lei seca nos Estados Unidos criou a máfia. Depois teve que ser liberada, mas a máfia já estava colocada, daí trabalhando com tráfico de drogas. Crime organizado, né? Crime organizado. Então a gente tem que buscar. Será que a gente resolve um problema? Ou vai ficar que nem aqueles remédios? Você toma um remédio para curar uma coisa e toma um remédio para curar o efeito colateral daquele remédio e vira um ciclo. Eu acho que é algo que a gente precisa olhar os outros países grandes, né? E entender. Porque, mas o Uruguai é do tamanho de Curitiba, populacionalmente. Então são realidades diferentes. Vamos ver a realidade americana, vamos ver a realidade desses países, estudar, aprender com os erros deles, ver o que deu certo, o que deu errado, e aí a gente pode partir para uma discussão séria. Agora, se a discussão for na base do fundamentalismo religioso, ela não dá certo. Se a discussão for só em arrecadação de imposto, também não dá certo. São hipérboles, né, que fazem sentido de um lado e de outro, mas que não discutem o real problema da liberação da maconha. Eu sempre tive uma opinião clara da liberação que ela seria muito benéfica, porque nós poderíamos ter um controle melhor, né? Só que num segundo momento é o que tu fala, né? Nós que temos filhos, nós ficamos pensando, com a liberação ele acaba popularizando o uso recreativo e que deve aumentar a esquizofrenia, o uso de outras Exatamente. drogas e assim por diante. Mas a gente liberou o cigarro. Pois é, e daí tivemos que fazer uma campanha durante décadas Para proibir em alguns locais. para proibir o consumo aberto, para proibir a propaganda. Você já imaginou Mas uma propaganda de maconha na Globo, no meio da novela? Sim, mas chegou num ponto que eu acho ideal, assim. Tu falou que tem que dar uma estudada, mas não deixou claramente assim um posicionamento. Eu tenho uma ideia de que a liberação ela acaba sendo necessária, mas por outro lado, não incentivar o consumo dela acho mais que é necessário. necessário. Então, não pode utilizar na rua, né? Não pode ter trafegar com Mas número veja, X. O que tu acha? a gente não consegue nem a guerra dos vape. Vape todo mundo fuma, né? Todo mundo fuma e vendem para adolescente dentro do pátio Patel. Uhum. Então, assim,
a gente desorganiza o crime, coloca a maconha, teria um controle de qualidade? Não vai ter, né? Então, eu realmente, sobre a liberação da maconha, como pai, eu digo não. Porque pode incentivar. Como gestor público, quais são as benesses e quais são os prós e os contras como endemia, né? A gente vai estar aumentando o consumo, a gente vai controlar o consumo. É isso que eu digo. Eu não vejo dados concretos, estudos concretos no que realmente importa. É tudo um pouco na base do achismo. Você fala assim, você não botou uma posição clara. Eu não posso te botar uma posição clara porque eu não tenho dados concretos sobre isso. E ninguém que está discutindo isso apresentou dados concretos sobre isso. Qual é, como a maconha vai interferir com os depressivos, que é um mal do século hoje, a depressão. Ela vai aumentar o nível de depressão, ela vai diminuir o nível de depressão, ela leva a depressão, não leva a depressão, tudo no achismo. Como é que a maconha vai interferir com outras doenças? Ah, mas é bom para o glaucoma. Mas daí não precisa ser a maconha, pode ser só o canabidiol. Ajuda no Parkinson, mas não é a maconha, é o canabidiol. Ajuda o pessoal que está com câncer, não é a maconha, é o canabidiol. Então, tira-se o efeito doidão da droga e usa-se como um remédio. Daí nós estamos falando aqui de opioides, de anestesias, analgésicos, que é uma evolução da medicina, mas tem estudo. Então, assim, qual é a sua opinião? Eu só posso te dar a minha opinião final, como gestor e como pai, quando eu tiver dados concretos. Você, quando trabalhando com o mercado, quando você vai indicar uma compra, uma ação, um investimento, você procura ter uma análise mais séria, né? Você vai fazer, compra a criptomoeda do Harry Potter. Por quê? Puta, porque é legalzinho. Não, né? Você faz uma análise. Então, eu acho que é necessário um debate mais sério sobre isso. Né? Não dá para ser dos radicais aqui e dos radicais lá. Precisa ter um centro científico e social em cima disso, que hoje não tem.